capitalismo não vai acabar com uma explosão, com um anúncio oficial ou com alguém subindo num palco dizendo acabou. Ele acaba em silêncio, enquanto as pessoas ainda acreditam que estão vivendo dentro dele. Quando tudo fica mais caro, quando trabalhar não garante mais uma vida digna, quando o futuro vira uma incógnita, quando a tecnologia deixa de ser promessa e vira ameaça. Isso não é crise pontual, isso é fim de ciclo. E antes que alguém fale, mas o capitalismo sempre se adaptou. Sim, mas toda adaptação tem um limite estrutural. Esse vídeo não é sobre ideologia, é sobre realidade. Geopolítica em colapso, dívidas impagáveis, inflação permanente, automação substituindo gente e um sistema que depende de crescimento infinito num planeta finito. A pergunta não é se o capitalismo vai acabar, a pergunta é como ele está acabando e quem vai pagar a conta. Mas calma, que nessa primeira parte a gente precisa entender primeiro que o capitalismo ele depende de crescimento, e o mundo basicamente travou. O capitalismo só funciona se tudo crescer o tempo todo. Mais produção, mais consumo, mais crédito, mais lucro. O problema é simples, o mundo real não cresce infinitamente. A população estão envelhecendo, o consumo já saturou, recursos naturais estão no limite e o crescimento que sobra é artificial, baseado em dívida. Hoje, países não crescem porque produzem mais valores, eles crescem porque se endividam mais. Estados Unidos, Europa, Japão, China, Brasil, todos vivem de rolar dívidas. Isso cria uma ilusão de prosperidade, mas ilusão não sustenta o sistema. Quando o crescimento real acaba, o capitalismo entra em modo de sobrevivência e nesse modo ele começa a se devorar. Empresas cortam pessoas, governos cortam serviços, salários perdem poder de compra e o cidadão vira o amortecedor do sistema. Se você sente que trabalha mais e vive pior, não é incompetência pessoal, é estrutura falhando. O dinheiro que você usa hoje não é dinheiro sólido, é promessa. Cada moeda emitida representa uma dívida futura, e quando governos precisam escolher entre quebrar ou imprimir, eles imprimem. A inflação não é um acidente, é uma ferramenta. Ela corrói salários, desvaloriza a poupança, reduz dívidas do Estado às custas do povo. Você sente no mercado, no aluguel, na gasolina, na comida. Enquanto isso, te dizem que a inflação está sob controle, mas a verdade é, o sistema precisa da inflação para continuar funcionando. Sem ela, as dívidas explodem, com ela a população paga em silêncio. O capitalismo moderno virou um sistema onde o dinheiro perde valor mais rápido do que as pessoas conseguem correr atrás, e quando a moeda perde credibilidade, o sistema inteiro começa a tremer. Mas eu sei que talvez nesse momento você deve estar se perguntando, aonde a geopolítica entra nisso? O capitalismo global depende da estabilidade, rotas abertas, confiança entre países, comércio fluindo, mas o mundo entrou numa fase de fragmentação, guerras comerciais, sanções econômicas, conflitos armados, blocos se formando. Não é sobre guerra física, é sobre guerra econômica. Cada país agora tenta se proteger, controlar cadeias produtivas, garantir energia, comida e tecnologia. Isso quebra o modelo globalizado que sustentou o capitalismo nas últimas décadas. Produzir barato do outro lado do mundo já não é seguro. Depender de um único fornecedor vira um risco estratégico. Resultado, custos sobem, eficiência cai e quem paga é o consumidor final. O capitalismo globalizado está sendo desmontado peça por peça. Mas aqui que entra a real parte interessante do avanço da famosa tecnologia, que aqui nós vamos falar de indústria 4.0 e inteligência artificial, o sistema sem trabalhadores. Aqui entra um paradoxo final, o capitalismo depende de pessoas trabalhando, mas a tecnologia está tornando pessoas desnecessárias. IA não pede salário, não reclama, não entra em greve, não envelhece. A automação não é futura, ela já está aqui. Escritórios, atendimento, design, programação, produção industrial. O discurso é, a tecnologia cria novos empregos, mas a velocidade da substituição é maior que a capacidade da adaptação humana. O que acontece quando milhões não conseguem mais vender sua força de trabalho? Sem renda não há consumo, sem consumo não há lucro, sem lucro o capitalismo entra em colapso interno. O sistema está cortando o próprio combustível. Mas é aí que entra o X da questão, porque o capitalismo ele não morre, ele se transforma, e isso é o perigo. O fim do capitalismo não significa liberdade automática, significa transição. E transições históricas são perigosas. Mais controle, mais vigilância, mais dependência do Estado ou de corporações. Renda básica, moedas digitais estatais, crédito social, regulação total da vida econômica. E isso não é teoria da conspiração, é gestão de crise. Quando o sistema falha, o próximo nasce prometendo estabilidade, não liberdade. E quem não entende o momento histórico, vira peça.
Vivemos num mundo em que o sistema financeiro parece uma torre de cartas construída em cima de dívidas. Governos, empresas e famílias, todos dependem de crédito, não só para crescer, mas simplesmente para sobreviver economicamente. Segundo projeções de instituições globais, o crescimento da economia mundial está em patamares historicamente baixos, e o mundo corre o risco de entrar em décadas de crescimento fraco enquanto as dívidas crescem sem parar. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, alertou que há 3 grandes bolhas formando: dívida pública, inteligência artificial e criptomoedas, cada uma com potencial de desencadear instabilidade financeira global caso se rompam. E isso tem efeitos concretos. Governos estão com níveis de dívida que não se viam desde o pós-Segunda Guerra Mundial, e isso limita sua capacidade de responder à crise sem imprimir mais moeda. Bolsas de tecnologia têm valorizações que não se traduzem em lucros reais, um sinal clássico de bolha especulativa. O que isso significa? Simples. O sistema financeiro, tal como está, não está baseado em valor real de produção, está baseado em expectativas, crédito e apostas. Se uma bolha estourar, o efeito dominó pode ser maior do que o que vimos em 2008. E aqui está o ponto crucial. No sistema que depende de crescimento infinito e crédito permanente, a instabilidade é uma consequência, não uma exceção. E eu sei que você já deve ter ouvido que a tecnologia é o futuro e que ela vai criar empregos melhores, mas a realidade que estamos vivendo é outra. Em setores do mundo inteiro, grandes empresas anunciam cortes de centenas de milhares de empregos, muitos diretamente atribuídos a sistemas de inteligência artificial e automação. Esse é um ponto que pouca gente fala de forma clara. A tecnologia tem potencial para aumentar a produtividade, mas isso não significa que ela crie empregos proporcionais. Porém, ao contrário, muitas vezes ela elimina postos e centraliza a renda e poder nas mãos de poucos, e isso cria um paradoxo profundo no capitalismo. O sistema precisa de consumidores que ganhem salários para comprar produtos ou contratar serviços. Mas se a tecnologia substitui os trabalhadores mais rápido do que os novos empregos são criados, quem vai comprar? Esse é o cerne de uma crise estrutural. Menos trabalhadores com renda igual a menos consumo real, igual a menos lucro, igual a menos investimento. É como se o capitalismo estivesse em uma dança com a tecnologia, mas a música que ele está tocando fez os trabalhadores saírem da pista. E aqui está o detalhe crítico. Esse não é um problema temporário, isso está acontecendo agora, em várias economias ao mesmo tempo, algo que analistas já consideram uma mudança estrutural no mercado de trabalho global. A grande questão que a sociedade ainda não resolveu é como assegurar que os ganhos dessa tecnologia beneficiem a maioria e não apenas uma elite tecnológica e financeira. Porque se nada for feito, o capitalismo não vai morrer por falta de tecnologia, ele vai morrer pela incapacidade de sustentar uma economia com consumidores. E esse vídeo não é para te assustar, é para te acordar. O capitalismo que prometia progresso infinito acabou. O que vem depois ainda está sendo disputado. Quem entende o jogo antes se posiciona melhor. Quem espera soluções prontas vira dependente delas. O fim do capitalismo não é um evento, é um processo. E ele já começou. Tá, mas o que vem depois do capitalismo? E quem vai controlar o futuro? Esse será o tema do próximo vídeo. E eu indico que você não perca, tá bom? Muito obrigado por assistir. Seu tempo vale ouro para mim. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.